Oi, eu sou a Debbie e hoje a gente vai falar sobre o novo ensino médio. E esse ano, o primeiro ano de ensino médio pra mim, do novo ensino médio principalmente, só pela primeira semana eu já tirei que vai ser uma semana bem cansativa, que eu vou me estressar bastante. Então eu quero falar pra você sobre o novo ensino médio e essa perspectiva que eu tô tendo, baseado na minha primeira semana de aula. O novo ensino médio foi percebido que, cara, ele no papel é uma inovação e real. Quando eu tava lendo lá todo o projeto de como ia funcionar, eu falei, cara, vai ser maravilhoso, perfeito. Só que aí eu comecei a prestar atenção nos mínimos detalhes. Eu falei, o Brasil não tem estrutura para isso. Primeiramente, a gente tem muitas escolas que não vão ter nem condição de adotar um novo ensino médio. Porque as escolas de zona rural, por exemplo, teriam que receber um investimento muito grande da educação, coisa que não é costume nos governos, principalmente o que a gente estava, né, que era o governo do... Só pela primeira semana eu tirei que o novo ensino médio vai ser muito cansativo, muito estressante, por conta que é muita matéria, tem umas matérias que elas são desnecessárias. O que eu achei do novo ensino médio no projeto, no papel? Eu falei, cara, sensacional, maravilhoso, é uma inovação para a educação. Só que quando você vai ver ele no dia a dia, você vê que vai ser literalmente uma perda de tempo. Porque você, uma pessoa mais ou menos de 13, 14 anos para 15 anos, você vai ter a responsabilidade de decidir um itinerário que vai definir a sua vida daqui ali adiante, caso você queira prestar aí o vestibular. Por exemplo, se eu quero passar para medicina, eu tenho que escolher tal itinerário. Se eu quero passar para direito, tarará. E aí eu fico me perguntando, e se no segundo ano do ensino médio ou no primeiro ano eu quiser mudar meu itinerário? Como que faz? Eu ainda não vi notícias sobre, eu até tentei pesquisar, eu não achei coisas muito confiáveis, assim, digamos, fontes confiáveis. E eu fico muito pensativa nisso, porque eu falo, às vezes você não sabe decidir qual vai ser a sua profissão. E eu creio eu que você também não vai querer mudar de itinerário, assim, no meio dos anos, até porque você vai ter que recuperar muita matéria do que as pessoas que já começaram com aqueles itinerários já têm base. Então você vai... é muita coisa para uma pessoa que não tem muito entendimento sobre o assunto. Por isso que eu falo que o novo ensino médio, pra mim, ele não tá sendo legal. O que eu tô falando não tá sendo legal, porque eu vi que na minha escola é muita matéria. Reduziram muitas coisas. Por exemplo, educação física. Cara, educação física era pra ter 2 aulas por semana. O meu professor, inclusive, tava falando, porque no tempo dele, há uns anos atrás, no ensino médio eram 3 aulas de educação física por semana. Hoje em dia, no nono ano é 2 aulas de educação física e no primeiro ano, a partir do primeiro ano é só uma aula. Cara, pelo amor de Deus, educação física é pra ser um negócio que você vai estudar o esporte. E principalmente eu acho que a ideia que vocês têm de educação física, a educação física tem que ser vista também na parte teórica. Eu acho que tem que ser teórico e prático. Teórico e prático juntos funcionaria bem melhor do que teórico e depois prático. Porque você fica meio assim, tipo, você tá na sala de aula, o professor explicando ali o campo de vôlei, você não vai entender. Mas se você for pra quadra e você vê pessoalmente, você vai entender. Porque o visual é o foco de cada aluno. Você aprende muito melhor no visualmente, entendeu? Isso sem falar nas matérias que você vai ter que estudar para fazer prova. Porque na minha escola, eu tô tirando aqui por toda a minha base na minha escola, ok? Se na sua escola é diferente, beleza, ok, você tem suas opiniões. Eu estou mostrando a minha opinião, então respeite, por favor. Vamos respeitar a opinião da galera. Inclusive, deixa sua opinião aí nos comentários. Enfim, e aí, na minha escola são só 2 dias de prova. A cada 2 meses, bimestral. Ou seja, é 2 meses de muito conteúdo. E tem professor que é muito insensível. Tem professor que acha que é só a matéria dele que existe. E aí ele passa uns 500 conteúdos. Quando você vai ver, é uma prova de 10 questões com pouquíssimas coisas. Pouquíssima base. Cara, eu sou totalmente contra terem diminuído as aulas de história e geografia. Por exemplo, eu acho que história é uma coisa que deveria ser estudada dia após dia, porque história é vida, entendeu? Você vai estar sabendo um contexto básico mais claro, você tem sua opinião. Então, assim, eu fiquei
com a minha cabeça pasma. Eu fiquei, meu pai do céu, como é que eu vou estudar para esse tanto de matéria? Tanto que se você for um aluno que você não tem uma rotina, cara, para você estudar para esse tanto de matéria para 2 dias de prova, haja luta, porque do dia pra noite você não vai aprender todas as matérias, não. Eu te garanto. Ainda mais a minha, porque a minha você junta 3 matérias, tem que dividir por 3 para poder tirar a nota e ainda tem que somar com qualitativa. É uma confusão para tirar a nota. E aí eu fico, meu Deus, o que vai ser feito da gente? Cara, eu tô realmente abismada com o novo ensino médio. Não concordo com o novo ensino médio na prática. Eu acho que deveria funcionar o antigo ensino médio mesmo, porque eu acho que para mexer no ensino médio, deveriam começar mexendo do ensino fundamental para o ensino fundamental maior e depois ir para o ensino médio. Porque você tem uma base no ensino fundamental maior e no ensino fundamental muito fraca para você enfrentar o ensino médio maior. E essa proposta de escola integral acaba não ajudando no país que a gente vive, porque tem muito aluno, cara, muito aluno novinho, que tem que trabalhar. Graças a Deus não é o meu caso, mas imagina se fosse o meu caso, ia ser muito ruim eu estudar numa escola integral, eu tá de lá de 7 horas da manhã até mais ou menos umas 5 da tarde, estudando, e à noite eu ainda tinha que estudar mais. E aí, e se eu precisasse ajudar nas contas de casa, o que eu ia fazer? Até porque a maioria das escolas da minha cidade, pelo menos, estão adotando o módulo integral. Então, imagina, se todas as escolas começam a ser integral. A gente vai perder muito aluno, mais do que a gente já perde, entendeu? Muito aluno desiste de estudar por conta da carga horária, porque às vezes precisa ajudar muito em casa e não tem estrutura para poder a escola nutrir tanto o ensino para ele, quanto ele trabalhar para ajudar em casa. Então acaba sendo mais viável ele ganhar dinheiro para ajudar em casa nas contas do que ele estudar, até porque o estudo na escola acaba que não vai pagar nenhuma das contas que possivelmente ele tem que pagar. Então, eu sou totalmente contra o ensino integral. Para mim não funciona. Claro que eu acho que deve ter sim a opção do ensino integral, porém eu acho que não é uma coisa que deve ser generalizada. Deve ser uma coisa que a cada 2 escolas, uma é integral e beleza, e a outra tem o turno matinal e tem um turno vespertino. Inclusive, tenho que falar para vocês sobre os turnos. Sobre o quesito turnos, tem muitas escolas que o ensino médio só funciona pela parte da manhã e outras que funcionam pela parte da tarde. E aqui na minha cidade eu vi uma grande diferencial nisso, porque não um diferencial muito bom, porque algumas escolas particulares tinham turnos do ensino médio apenas pela manhã e as escolas públicas, pelo menos a minha, estava funcionando apenas à tarde. Esse ano, infelizmente, por conta da lotação de alunos, a gente foi preciso, a escola, colocar um ano de cada ensino médio pela manhã. Ou seja, são 3 primeiro anos pela tarde e um primeiro ano pela manhã. E assim, o que eu acho sobre isso? Eu acho que deveria ter sim um diferencial de turnos. Aqui e ali, se for possível, claro, dependendo da região, a escola oferecer o turno da manhã ou o turno da tarde para os alunos, porque muitos às vezes têm que trabalhar à tarde e às vezes eles não podem chegar lá pro chefe e falar: ó, eu vou estudar à tarde, você vai ter que me deixar vir pela manhã trabalhar, entendeu? Então às vezes acaba não facilitando tanto a vida do aluno e é aquela coisa que eu falo. O novo ensino médio, pra mim, ele foi pensado por pessoas adultas e não foi pensado por pessoas que são alunas dessa nova fase. Eu acho que o novo ensino médio deveria ser, principalmente deveria ter uma reformazinha do novo ensino médio com base em relatos dos alunos sobre o novo ensino médio, sobre o que eles estão achando e sobre as experiências, tanto nas escolas quanto em outras coisas, até porque o novo ensino médio oferece muitas coisas, mas no final acaba não entregando muito. O meu vídeo, ele foi mais assim focado na opinião minha como estudante do novo ensino médio, baseado na minha primeira semana de aula. Talvez, possivelmente, mais adiante eu estarei falando sobre toda a minha experiência total no ensino médio
E eu quero que você também deixe sua opinião e vamos debater esse assunto, porque eu acho que é um assunto que deve ser debatido entre nós alunos e não professores ou pessoas que já passaram por cursos e etc. Ainda mais professores que passaram pela época que não precisava prestar o Enem e tal, porque teve uma época que não precisava. Não sei se vocês sabiam disso, mas teve uma época que não precisava. Mas enfim, eu não tô pra criticar isso, até porque com o tempo tudo evolui, então de certa forma eu concordo com a parte que, querendo ou não, o Enem teria que ser criado, até porque senão o mundo não vai pra frente. Sem colocar um pouco de dificuldade nas coisas, eu estou mostrando aí um close das minhas anotações e até a próxima. Um beijo e tchau!